Já estamos aí, se não me foge na memória, a 13ª aula tratando só de cartas paulinas. Chega até quase a certo ponto ser um pouco enjoativo, né, irmãos? Porque é bastante texto e fica bastante longo, mas a próxima nós já entramos aí um pouco mais voltada às cartas pastorais, já trata um pouquinho de uma dinâmica um pouquinho diferente. Hoje vamos tratar da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu coloquei no nosso material de apoio, eu já vou até enviar agora para os irmãos, talvez se você tiver no computador e também no celular, você pode abrir os dois ao mesmo tempo, você pode acompanhar no nosso material de apoio e também aqui na nossa aula. Já enviei lá no grupo também. Eu destaquei no nosso material de apoio a seguinte forma: segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, fortalecendo e animando os irmãos. Coloquei esses dois verbos no gerúndio, fortalecendo e animando, justamente por isso, porque esta carta ela vem destacando esse escrito de Paulo aos irmãos, vem fortalecendo, vem animando os irmãos, traz alguns pontos novamente, que Paulo já escreve na primeira carta, mas com um pouco mais de profundidade. E, de acordo com alguns estudiosos do Novo Testamento, as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses fazem parte dos escritos mais antigos do apóstolo Paulo. É claro que, embora haja alguma discussão sobre isso, que alguns teólogos tratam que a carta de 1 Tessalonicense foi escrita ali por volta da década de 50, e um pouquinho depois, 51, 52, a segunda carta, e outros tratam também como se a carta de Gálatas possa ter sido a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Mas, embora essas informações, Primeira e Segunda Tessalonicense é uma das primeiras cartas escrita pelo apóstolo Paulo. Já em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 11, nós tratamos disso no nosso estudo anterior, mas eu quero relembrar aos irmãos e recapitular que Paulo vem tratando sobre trabalho. Olha o que Paulo escreve dizendo: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. Paulo, a questão dos que querem viver sem trabalhar, na segunda carta de Paulo, agora ela é tematizada. Agora o assunto nesse outro escrito, ele ganha um novo destaque, indicando que o problema havia agora ficado ainda maior. Esta carta foi escrita quando Paulo estava em Corinto, sendo escrita aos irmãos de Tessalonicenses. Nós vemos isso lá no verso 1, capítulo 1, que está ali Paulo, e está também Timóteo, e está Silvano. Esse Silvano aqui é o Silas, Paulo, Silas e Timóteo. A carta foi escrita de Corinto, enviada aos irmãos, e Paulo usa muito esta expressão irmãos nesta segunda carta. Você pode observar isso lá no verso 3 do primeiro capítulo. Sempre devemos, irmãos. No capítulo 2, no verso 1, ora, irmãos. No capítulo 3, também no verso 1, Paulo trata assim, tratando eles irmãos, trazendo isso do demais irmãos. No verso 6, novamente, porém, irmãos. Então, Paulo usa muito essa expressão na segunda carta. Ainda a nível de introdução, a autoria é paulina, como nós citamos, está destacado no verso 1 do capítulo 1. Nós podemos dizer, nos dias de hoje, que Paulo, Silas e Timóteo eram um trio de missionários itinerantes.
Em Atos 17, temos o relato do início da comunidade ocorrida na segunda viagem do apóstolo Paulo. Os 3 foram de Filipos para Tessalônica, isso por volta do ano 50. Depois de pregar na sinagoga local, eles sofreram perseguição da parte dos judeus incrédulos, tiveram de deixar a cidade às pressas, mas uma igreja ali permaneceu, uma comunidade de irmãos. No tempo em que permaneceram na cidade, eles se sustentaram através do árduo trabalho próprios, do seu próprio trabalho. Nós vemos isso em 1 Tessalonicenses 2:9, que nos mostra e nos traz isso. Em Atos 17:2-4, afirma que participavam da comunidade dos judeus gregos piedosos e havia ali muitas mulheres distintas. Então, era uma igreja que existia vários irmãos e a maioria deles era pobre. A igreja de Tessalônica não era uma igreja, nós tratamos isso já no nosso primeira carta, não era uma igreja grande como a igreja de Corinto, que tinha lá vários irmãos, bispos, várias pessoas ricas que traziam para si questões da ceia em suas próprias casas. Não. A igreja de Tessalônica era uma igreja pequena. É claro que a cidade de Tessalônica, sim, ocupava um lugar estratégico, mas a comunidade dentro desta cidade grande era uma comunidade pequena. E nós tratamos disso que, mesmo sendo uma igreja pequena, Paulo escreve a primeira carta dizendo aos irmãos, olha, nós lembramos de vocês, nós estamos orando por vocês, mesmo vocês sendo a igreja pequena, nós não esquecemos de vocês. Tessalônica, recapitulando, era uma cidade da Macedônia, que ocupava esse lugar estratégico. Por quê? Porque havia 3 estradas romanas que cruzavam a cidade de Tessalônica. E Tessalônica era uma cidade portuária, e era também um centro comercial, que explorava as riquezas agrícolas, minerais da Macedônia. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, Paulo escreve sobre a pobreza dos irmãos da Macedônia. Se você for observar, diante de uma cidade como esta, os convertidos agora, então, não eram convertidos de um poder aquisitivo elevado. Era de uma classe média baixa para baixa. A comunidade é nova, é recém-formada. Quando recebe a carta de Paulo, está vivendo num ambiente adverso, precisando ser fortalecida em sua fé diante das tribulações. Na situação de sofrimento e perseguição, a fé viva levou a comunidade a esperar ansiosamente a vinda de Jesus. Observa isso. Os irmãos estão passando ali momentos difíceis, adversidade, mas há neles uma ansiedade pela vinda de Jesus. Há essa agonia, essa espera que Jesus muito em breve vai voltar. Surge essa compreensão, claro que equivocada, e Paulo vem tratando disso para que essas compreensões precisavam ser corrigidas. É o que Paulo trata. Por quê? Uma expressão equivocada resultou que algumas pessoas deixaram de trabalhar e passaram a viver à custa dos irmãos da igreja ou de seus parentes e familiares, passando a viver de uma forma desordenada. E Paulo justamente traz essa atitude como uma desordenação. Capítulo 3, verso 11. Se você nos acompanhou, o que Paulo escreve? Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Paulo usa um dito popular que, de certa forma, ainda é um pouco pesado, porque havia um contexto também cultural sobre essa questão de trabalho, e nós já vamos trazer isso. Paulo usa um dito popular, claro que traz uma referência lá de Gênesis 3:9, Gênesis 3:19, vier o trabalho do seu suor e toda aquela contestação que Deus traz.
E Paulo chega a trazer: quem não quer trabalhar, também não coma. Assim, Paulo quer coibir os abusos que verificam e que estão se criando dentro da comunidade. Ele trabalhar, então também não coma. É o que Paulo vem trazendo. Nós trabalhamos, nós estávamos com os irmãos, nós não fomos pesados aos irmãos, e agora, de uma forma equivocada, os irmãos interpretam ou traz no seu pensamento esta questão da vinda de Jesus. E se Jesus vai vir, e nós já estamos esperando a sua vinda, então não precisamos trabalhar, não precisamos nos preocupar com o amanhã, porque muito em breve Jesus vai voltar. Muito em breve, Jesus vai vir nos buscar. Uns vendiam suas casas, vendiam as suas propriedades para viver daquele bem adquirido. Agora, a esperança de que Cristo muito em breve viria. A palavra trabalhar é repetida 5 vezes só no 3º capítulo. Paulo trata disso. Em 18 versos, Paulo traz 5 vezes a palavra trabalhar. Então, é um assunto importante. É claro que se transformou em tradição repassada pela comunidade. No mundo grego e romano, ao contrário, o ideal propagado era poder viver sem trabalhar. É o contrário do que Paulo está dizendo. Por quê? Porque quem trabalhava eram os escravos. As pessoas que eram livres não sujavam as suas mãos com os trabalhos. É claro que isso já vinha de uma tradição. E agora, se Cristo nos libertou, então somos livres. Então, por que trabalhar? É uma interpretação equivocada. Mas os irmãos estavam sofrendo com isso. E Paulo vem trazendo isso aos irmãos. É preciso viver a sua vida à espera de Cristo. É preciso estar na comunidade esperando Cristo, nos seus deveres, fazendo os seus trabalhos. Essa tradição, Paulo vem dizendo aos irmãos, essa tradição grego-romana, de quem trabalha só os escravos, essa tradição não deve ser seguida. Paulo inverte tudo isso na visão cristã. Trabalhar para viver e não viver à custa dos outros. Não explorar os outros e sustentar-se do seu próprio trabalho. A comunidade sabia que deveria agora imitar os apóstolos e não os opressores que viviam à custa dos trabalhos dos outros. Não deviam, por isso, entrar nessa onda que estava dentro, já enraizado na comunidade dos irmãos de Tessalônica. Muito menos ainda usando o argumento da vinda, de que a vinda de Cristo era iminente. Além de tudo isso, os irmãos ainda usavam esse argumento. A vinda de Cristo é iminente. E esses cabem, é claro que Paulo aqui, ele trata de um assunto de quem pode trabalhar, de quem pode exercer o seu trabalho. Os que não podem trabalhar, esses cabe fazer o bem. Então, Paulo procura, então, uma solução. A sua intenção é restaurar o bom convívio entre todos e não punir os que vivem desordenadamente. Paulo vem tratando disso. Paulo, com um coração pastoral, vem dizendo aos irmãos, vem explicando aos irmãos que é preciso, sim, esperar a vinda de Cristo, esperar a volta do Senhor, mas não viver uma vida desordenadamente. Ainda a nível de informação, pouco tempo depois de enviar a primeira carta à igreja de Tessalônica, Paulo enviou a segunda, por volta do ano 52. A igreja havia nascido debaixo de perseguição, nós citamos isso de Atos 17. A perseguição, em vez de diminuir, ela aumenta. Se você for observar 2 Tessalonicenses, no verso 4, observa comigo. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós na igreja de Deus, por causa da vossa paciência e fé,
e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pela qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que deem paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Então a perseguição não diminuiu. A perseguição aumenta. E Paulo busca animar os irmãos que ainda estavam passando por forte tribulação, desde o verso 3 até o final do capítulo 1, verso 12, mostrando que o consolo dos salvos tem raízes no passado, mas com a esperança no futuro. E que agora a vinda de Cristo, a vinda do Senhor, a esperança da vinda do Senhor, não deve ser por medo das perseguições ou das tribulações. Eu espero que o Senhor venha hoje para nos livrar disso, nos livrar daquilo. Não. Devemos passar por isso, viver isso à espera do Senhor. Muitos pensavam, e até hoje pensam, que eu vou servir ao Senhor para me livrar do inferno, para não ir para o inferno. Quanto deveríamos ou temos que pensar diferente. Eu vou viver, vou estar com Cristo, viver para Cristo, porque além das angústias, tribulações, aflições, ainda há algo especial que o Senhor preparou. Esta é a esperança que Paulo vem trazendo aos irmãos. Não podem só ficar pensando que agora Cristo vai vir para livrar vós dessas tribulações, dessas angústias, dessas aflições. Há algo ali ainda mais do que isso. Há algo que vai além deste pensamento. Dando sequência, a igreja de Tessalônica cometeu dois erros, dois graves equívocos acerca da doutrina da segunda vinda de Cristo. Ambos perigosos e de consequências danosas, tanto para a igreja e também para os dias em que vivemos, que muitos cometem este mesmo erro. Se você for observar, o erro de marcar datas ou de prever a volta de Jesus. Observa 2 Tessalonicenses 2, verso 1 e verso 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Alguns crentes de Tessalônica estavam tão seduzidos pelo engano que caíram no erro de fixar uma data para a volta de Cristo. É claro que este erro, ao longo da história da igreja, foi cometido diversas vezes, ou algumas vezes. Até nos tempos em que vivemos, pessoas se dizem ter revelações, pessoas se dizem ter, de alguma forma, entendimento das Escrituras para definir ou trazer quando Jesus virá. Até os dias em que vivemos, há pensamentos, alegorias, pessoas induzindo outros a este engano. Que Jesus virá assim, que Jesus virá nesta data, desta forma, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É claro que isto não baseado na palavra do Senhor. O que Paulo está dizendo, olha, tem sinais da vinda de Cristo, mas não vos deixeis ser enganado, não facilmente. Outro erro que a igreja cometeu é não observar corretamente os sinais da segunda vinda de Cristo. Observe o verso 3, na sequência. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo está dizendo, tem sinais, haverá sinais.
mas você precisa acreditar nos sinais certos, da maneira certa, da forma certa. Se, se por outro lado, não devemos marcar datas para o retorno de Cristo, e por outro lado, não podemos fechar os olhos para os seus sinais. Paulo declara à igreja de Tessalônica que a segunda vinda não acontecerá sem que primeiro a apostasia seja manifestado e o homem da iniquidade. É o que Paulo vem dizendo, tem sinais. Havia um certo homem da Casa da Moeda americana e algum tempo atrás foi feita uma reportagem com este homem e justamente este homem ele corrigia as notas falsas do dólar, a moeda americana. E alguns dos que trabalhavam com ele passavam horas e horas para definir ou para chegar a uma conclusão que aquela nota era falsa. E quando ele chegava, em alguns segundos ou alguns minutos, ele já olhava e dizia, não, esta é falsa. Aí a repórter chegou e perguntou, mas como você consegue, em pouco tempo, dizer que esta nota é falsa? Aí o homem olhou e disse, porque eu gasto muito tempo com a nota verdadeira. Então, eu conheço muito bem a nota verdadeira. E quando chega uma que é diferente em algum aspecto, eu já sei que ela é falsa, porque a verdadeira eu conheço. Então, eu gasto meu tempo com a verdadeira. Quando chega uma falsa, é muito fácil para mim discernir ou chegar a uma conclusão. E assim é a palavra do Senhor. Quando nós temos conhecimento da verdadeira palavra do Senhor, daquilo que o Senhor deixou para nós, quando chega essas outras pessoas, falsos mestres, enganados, nós vemos muito nos dias de hoje, principalmente com redes sociais, YouTube. Hoje isso tem se espalhado. Se você for observar, Maquiavel ele chega a dizer que o mundo é controlado por duas faces de pessoas. Pessoas sedentos para serem enganadas e pessoas ambiciosas para enganar. Nunca se houve um tempo em que tantas pessoas se enganam facilmente, de uma forma muito fácil, de uma maneira muito fácil. Hoje, pessoas pegam algumas partes da Bíblia, retiram palavras, excluem alguns textos e, de uma maneira muito fácil, tem enganado cristãos, aqueles que servem a Deus. Mas aqueles que conhecem verdadeiramente a palavra do Senhor, estes não são enganados, porque conhecem a verdadeira. Quando chega uma falsa, no mesmo instante, na mesma hora, ele diz, não é assim, não é desta forma. Se você for observar hoje, quantos livros de pessoas, quantos se enricaram. No Brasil mesmo, quantas pessoas estão aí milionárias enganando os outros com códigos, com pensamentos, e até mesmo dentro de tudo isso ainda inclui a Bíblia, Cristo Jesus. Então Paulo vem encorajando, fortalecendo e anima os irmãos de Tessalônica a viver uma vida cristã esperançosa, digna e compromissada com o Evangelho, não com mentiras sedutoras de falsos mestres. Paulo vem tratando aos irmãos, vivam com Cristo, para Cristo, com Cristo. Seguindo, irmãos, alguns dos temas principais, a carta de 2 Tessalonicenses, há só 3 capítulos, né, irmãos? Só uma carta curta. Nenhum capítulo assim também é muito longo, né? São todos capítulos curtos, uma carta bem resumida. Mas há alguns temas principais que Paulo vem tratando. É claro que o apóstolo vem com um cuidado pastoral, ele orienta os irmãos de Tessalônica sobre algumas verdades fundamentais bíblica cristã. Um dos pontos é, os crentes devem perseverar em meio ao sofrimento até a vinda de Cristo. Isso é o que nós já tratamos com os irmãos, perseverança em meio ao sofrimento até a vinda de Cristo. Outro ponto que vem nos destacando é, os crentes não devem deixar enganar por especulações a respeito da segunda vinda de Cristo. Um certo professor meu, em uma das aulas de escatologia, ele disse assim, nos tempos em que vivemos, quando se ouve falar de escatologia,
não é nem tanto por conhecimento bíblico da vinda de Cristo. Pessoas vão estudar escatologia, a vinda de Cristo, por razões muito equivocadas. Não por razões bíblicas para acrescentar a fé, para buscar viver uma vida com o Senhor, não. Mas é para distorcer, para buscar pontos e alegorias e pensamentos, de certa forma, que distorcem a palavra do Senhor. Então, os crentes não devem se deixar enganar por essas especulações a respeito da segunda vinda de Cristo. Paulo trata disso. Outro ponto é, o retorno de Cristo trará juízo e recompensa. É isso que os irmãos estavam aguardando. O Senhor vai vir, vai nos tirar dessa tribulação, dessas angústias, e vai punir o mundo, vai punir os ímpios, vai punir o império. Mas se esqueciam da recompensa, que a recompensa vem do Senhor, que é gratificante, o galardão, o descanso para a alma. Outro ponto é, enquanto aguardam a vinda de Cristo, os crentes deviam viver de maneira responsável em suas atividades diárias neste mundo. É o que Paulo trata sobre o trabalho, sobre viver uma vida na comunidade, exercer o seu papel como cidadão. Que o mundo olhe para nós e através da nossa fé, através do exercício da nossa fé, agora possa olhar em nós, através de uma experiência comunitária, o zelo em nossa vida de viver para Cristo. E justamente isso, a escatologia paulina é repleta de esperança, compromisso com a vida diária, e através de um cuidado pastoral, Paulo vem trazendo isso. A segunda carta de Tessalonicenses nos revela que as questões a respeito da escatologia eram decisivas para a comunidade cristã de Tessalônica. Você observa isso no capítulo 2. Quase o capítulo inteiro do capítulo 2, Paulo trata disso. Quando dos temas tão profundos como a escatologia se tornam obsessivos, as leituras desequilibradas, as interpretações apressadas podem tornar graves problemas para a experiência comunitária e o exercício da nossa fé. Nós vemos isso nos dias de hoje. Se você for buscar um pouquinho sobre questões escatológicas, pré, pós e tudo isso e assim por diante. Mas Paulo vem instruindo aos irmãos. Observe as escrituras, há sinais. Nós destacamos também no nosso material de apoio aquele breve esboço, a salvação, que Paulo trata no capítulo 1, ânimo para a igreja, instrução para a correção de mal entendidos ali do capítulo 2, permaneçam fiéis. Esse permanecer fiéis que Paulo trata aqui não é aquela, nossa, eu sou agora espiritual, eu sou o melhor, eu sou mais, não. Permaneçam fiéis, vivendo a sua vida prática cristã na comunidade, que o mundo possa olhar para você e ver o brilho do Espírito Santo na sua vida através da sua fé. Paulo trata também um dos assuntos importantes no capítulo 3, que é orem por mim, do verso 1 ao verso 5. Isso é importante. Paulo trata também do verso 6 ao verso 15 do capítulo 3, por que parar de trabalhar? E lá no verso 16, 17, 18, Paulo traz a conclusão. As cartas não possibilitam o discernimento das estruturas da igreja que existem nesta época primitiva. Mas Paulo deixa claro que os missionários e também os líderes locais tinham uma autoridade na vida dos fiéis. É uma função significativa dos líderes locais e apóstolos eram dar exemplos éticos e fazer exortações. Se você for observar, Paulo trata a sua vida pessoal para os irmãos. Quando eu estava com vós, eu trabalhei, eu não fui pesado aos irmãos. Observem como eu me comportei diante dos irmãos. Observa como os apóstolos têm se comportado.
E ele vem trazendo que os membros comuns também deveriam marcar com as responsabilidades de uma vida exemplar. 1 Tessalonicenses 5:11, se eu não me engano. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Paulo vem trazendo isso. O grande valor destas duas epístolas, 1 e 2 Tessalonicenses, como documentos históricos da teologia paulina, baseia-se em uma evidente intimidade com a pregação missionária de Paulo. As duas cartas são endereçadas a uma igreja jovem, falando bastante da obra da proclamação a qual a igreja teve ou deve ali o seu início. Em grande parte, a busca de Paulo nessas cartas é encorajar os membros desta igreja recém-fundada para que melhor consigam enfrentar as novas situações, as perseguições, as afrontas. A questão teológica da vinda de Cristo, a forma de se portar na igreja, como o mundo estava olhando os irmãos da igreja, tudo isso Paulo vem trazendo nestas duas